E como igreja nós muitas vezes estamos tristes, estamos abatidos, estamos abalados. Mas só que nós carregamos dentro de nós a preciosidade da presença do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Adonai, do grande Eu Sou. E ao mesmo tempo que as aflições vêm, as dificuldades vêm, a presença de Deus expele todas elas e nos faz trazer à memória a alegria, a segurança de ter Ele como nosso general. Nós chegamos aqui abatidos, chegamos aqui preocupados, estamos oprimidos, estamos tristes, muitos desencorajados por alguma situação, mas isso é estado, não é algo permanente. Do mesmo jeito que a tristeza veio, a presença do Senhor põe ela para correr. Do mesmo jeito que o inimigo se levanta, ele cai. Saulo assolava a igreja, verso 3, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, ou seja, aqueles que andavam fugindo, correndo, se escondendo, encontravam tempo para anunciar a palavra. Igreja é isso. E desculpe se eu vou assustar os irmãos agora, mas igreja, até a volta do Senhor, sempre vai ser perseguida, sempre vai enfrentar luta e dificuldade. Uma hora é enfermidade, outra hora é em casa que se levanta alguma coisa, uma hora é um amigo, outra hora é no trabalho, outra hora é uma situação. Mas nós não podemos perder a nossa identidade, que nós somos igreja. Porque quando nós esquecemos que nós somos igreja, nós também esquecemos que nós temos aquele que cuida de nós. Nós temos um general que vai à nossa frente. Nós temos alguém que nos dá saída, que nos dá estratégia. E esse alguém é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono, com o controle nas suas mãos. Ele tem todo o controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. Nós cantamos, nós ouvimos, mas nós esquecemos, ou preferimos não acreditar. Parece só uma canção, parece algo normal. Deus não perdeu o controle, não. Aí sai daqui para fora, enfrenta uma situação. Ah, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Oh Deus, e agora? Falei, o que eu falei para você? Por que está desesperado? Por que está aflito? Por que entregou os pontos? Por que quer parar? Quando eu te convoquei, quando eu te chamei como igreja, eu não te enganei. Eu falei que no mundo haveriam aflições, haveriam dificuldades, mas o que eu falei também, tenham ânimo. Porque eu sei a fórmula de vencer o mundo, eu já o venci. E se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, se a minha palavra está guardada no seu coração, na sua mente, você também vai ter estratégia para vencer as dificuldades que surgirem na tua frente. Então, não perturbe o teu coração, não entregue os pontos, não pare a caminhada. Conversando com o irmão Marcelo, líder de diaconato, ele trouxe uma mensagem e nós nem conversamos. E ele falou algo parecido aqui de manhã. Falou algo a respeito de esfriamento, de muitas das dificuldades desse mundo, as coisas que surgem à nossa frente, nos fazerem querer desistir, parar. Mas isso nos remete ao quê? A vaso de barro. A fragilidade nossa. Parece que um pastor com microfone na mão é super-homem, mas é vaso de barro.
sofre, padece, tem dificuldade, mas sabe qual é a diferença? É que nós nunca deixamos que o inimigo tire a certeza do nosso coração que Deus não perdeu o controle. Esse dia eu estava trabalhando e um companheiro meu, um senhor já de idade, não vou falar o nome dele por questões éticas, mas eu não sabia que aquele homem passava por aquela situação e do meu lado. E nós não entendemos muitas das vezes porque o Senhor nos leva a fazer determinado serviço, a estar em determinada empresa, a estar em determinado local, como aqui o nosso pastor está passando por essa situação, mas em nome de Jesus, quarta-feira ele vai estar ouvindo a pastora Jéssica pregar, e no domingo ele vai estar pregando aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E muitas situações nós não entendemos, porque nós tínhamos um patamar, ganhávamos tanto e agora ganhamos X. Parece que é derrota, parece que é dificuldade, parece que é luta. Isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa do maligno. Tem situações que nós damos muita força para o inimigo. Nós vamos ver na mensagem que essa perseguição aqui foi talvez estratégia do inimigo, foi plano do inimigo, foi arquitetada, bolada pelo inimigo, mas quem estava no controle era Deus. Tudo isso servia para um propósito, que o Senhor Jesus já havia falado no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, verso 7. Os irmãos vão ver. E vou terminar aqui o relato do meu amigo. Estava ali com ele, de repente ele recebe um telefonema. E ele fica ali muito apreensivo. Eu vi que o semblante dele mudou, ele ficou pasmado. E muito aflito. Eu falei: que foi? Rapaz, nunca tinha te falado isso, mas eu tenho um problema. O meu filho, ele é dependente químico. Já internamos ele várias vezes, mas ele sempre sai, ele não fica, ele arma uma confusão lá e a gente traz ele para casa. E sinceramente eu não sei mais o que eu e minha mulher fazemos, porque muitas das vezes eu aguardo o pior, que vai chegar a notícia que ceifaram a vida dele. Mas o que foi que aconteceu? Me explica. Agora acabei de receber a notícia da minha esposa, que ele arrumou uma confusão ali na beira-rio ali, e alguns rapazes bateram nele, quebraram o braço dele, acho que quebrou a clavícula, e eu tenho que ir lá pegar ele e levar no UPA, mas eu estou aqui trabalhando com você, como é que eu vou fazer isso? Falei: fica tranquilo, eu vou fazendo serviço aqui, e se der tempo você volta, se não fica lá, eu explico para o supervisor, mas vai lá, atende seu filho. Mas o que mais me marcou nisso tudo é que ele disse assim: nós perdemos o controle, eu e minha mulher não sabemos mais o que fazer. Ele vende as coisas dentro de casa, minha mulher se acaba em lágrimas, chora e diz assim: não tem mais jeito não, daqui a pouco vai vir a notícia que o nosso menino... E sabe o que me deixa mais ainda apreensivo e triste muitas das vezes? É que eu e você, como cristãos, ele não conhece a Deus. O Espírito Santo está me dando estratégia para evangelizar a vida dele, mas eu e você conhecemos esse Deus, e muitas das vezes nós ficamos da mesma maneira que essas pessoas que não têm o privilégio, que ainda não tiveram um encontro com Deus, que ainda não entregaram suas vidas a Deus, e muitas das vezes nós nos vemos igual a eles ou piores que eles, sem esperança, tendo a esperança viva junto conosco. Muitas vezes deparamos com situações e falamos: agora acabou, não tem mais jeito, decretaram isso, fizeram aquilo, pronto, agora não dá mais. Mas quem falou que não dá mais? Da parte dele eu entendi, e aquilo veio no meu coração, e aí foi o momento
Eu falei: meu querido, falei o nome dele, falei assim: não dá mais para você e sua esposa, mas eu conheço alguém que tem controle dessa situação aí, e se você tiver um encontro com ele, toda a sua casa vai ser preenchida com a presença dele, e aquilo que você está dando como perdido, você acha que já perdeu o teu filho, mas você não perdeu não, porque o controle está na mão de Deus. Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. A igreja estava sendo assolada, Paulo estava sendo usado junto com muitos homens para assolar a igreja, para arrancar homens e mulheres das suas casas, destruir tudo, lançar na prisão, matar e fazer barbaridades. Só que aqui eu vejo uma igreja verdadeira, porque eles não estavam preocupados. E agora? O que vai ser? Paulo, o inimigo está usando esse homem, usando tantos homens para assolar, para destruir. Vamos parar com tudo, vamos fechar as portas, vamos parar de pregar um momento, para até apaziguar, até eles perderem o foco de nós. Deus vai entender. Depois nós voltamos a pregar a palavra, depois nós voltamos a cantar, depois eu volto a ocupar o meu cargo, depois eu volto a adorar a Deus. Quando essa situação acabar, quando essa dificuldade, essa perseguição terminar, aí eu retomo tudo que eu estava fazendo para Deus. Ei, escuta. Eles estavam vendo tudo isso e passando por todas essas dificuldades, mas a palavra nos diz que o quê? Eles iam pregando a palavra, sendo arrastados das suas casas, tendo seus móveis destruídos, sendo perseguidos, passando várias lutas, mas eles iam pregando a palavra. Você está pregando a palavra? O que fez você achar que terminou, que acabou? A perseguição, o governo, o Covid, as palavras que falaram contra você nas suas costas, isso te fez parar a caminhada? Ah, se Jesus desse ouvido para o que falavam dele. Ele opera tudo isso pelo espírito de Beelzebu. Isso não é filho de Deus coisa nenhuma. Mas tem gente esquecendo e perdendo a identidade de igreja. Nós estamos agindo muitas das vezes igual àqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não foram chamados ainda como igreja, entregando os pontos, parando a caminhada, desistindo. Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos um exemplo aqui do nosso pastor. Sempre quando pode, ele está na presença do Senhor, seja em momento difícil, seja sol, seja chuva, seja com o dente doendo, seja cabeça doendo, seja o que for com dificuldade, ele está aqui. É um exemplo que Deus permitiu que nós tivéssemos em nossa vida. Mas será que nós temos aprendido alguma coisa? Será que nós temos prestado atenção no que Deus está fazendo através da vida de um homem, nos mostrando o que é ser igreja? Ah, pastor, mas a situação está muito difícil. Amados, tem exceções. Tem exceções. Há situações que não dá para vir, não dá para cultuar, não dá para fazer. Mas Deus sabe. Deus conhece quando é verdade e quando é mentira. Quando é desculpa ou quando é coisa séria. Aqui o negócio era sério, mas a igreja continuava propagando a palavra, as boas novas. E muitas das vezes nós temos nos deixado influenciar ou paralisar por coisas pequenas. Nos esfriamos por algumas palavras, algumas situações que não convêm aos filhos de Deus, aos servos de Deus, aqueles que experimentaram do pão da vida.
do Cordeiro vivo que desceu do céu. Há situações que não convêm. Nós já não somos mais nécios, ou seja, pessoas que não conhecem, que não têm um entendimento. Nós já experimentamos, já conhecemos e já sabemos quem é Jesus e o que Ele pode fazer ao nosso favor. Amada igreja, tem um conhecimento de Jesus? Quantos já receberam milagres da parte do Senhor Jesus? Quantos já vivenciaram assim coisas assim, você fala, pastor, se eu contar isso daí, ninguém vai acreditar. Mas não importa, conta mesmo assim. Não é para as pessoas acreditarem. Sabe, é para quem acreditar? Para nós mesmos. Nós contamos coisas para as pessoas, mas muitas das vezes nem nós mesmos acreditamos. Nós passamos por cada situação que Deus nos concedeu vitória, e aí quando surge uma dificuldade, nós estamos lá, será que vai acontecer igual da outra vez? Será? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oramanto e dequebe, a sore cantarabaxê. Não importa a forma do inimigo, se vem em forma de vírus, de doença, de pessoa, não importa o que se levantar, o meu general é Cristo, e eu sigo os seus passos, nenhum inimigo vai resistir à igreja. Eu sou a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando fala portas, está em posição de defesa. É a igreja que está em defesa? Não, se o inferno ele tem portas, ele está se defendendo. Contra quem? Contra a igreja. Mas muitas das vezes nós vemos a igreja se postando, se prostrando, se inferiorizando diante do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai lá e vai arrancar almas do inferno. O texto está dizendo isso. A igreja foi levantada pelo próprio Deus, foi revestida com armadura, foi revestida com a presença preciosa do Espírito Santo, que nos capacita nos momentos mais difíceis. Aquilo que eu não consigo fazer, meu Deus pode fazer. Aquilo que eu não entendo nada, o meu Deus entende. E se Ele me deu uma ordem e disse assim, vai, eu vou, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque se Ele me ordenou, Ele se responsabiliza pelo resultado. Orabacantarabashidecai. Primeira lição: eu sou a igreja e eu estou sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Nenhum inimigo pode me resistir, e eu não vou baixar a cabeça para nenhuma situação, porque o meu Senhor, que deu a vida por mim na cruz, já venceu as batalhas que eu estou apenas passando aqui. O Senhor Jesus já me deu a vitória. Eu não tenho que vencer, Ele já venceu. Eu só estou passando por elas, mas a vitória já é garantida no nome de Jesus. A igreja estava perseguida, mas não parou. E por que dessa perseguição? Volta um pouquinho lá em Atos 1, eu já estou encerrando, verso 8. Atos 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja estava estabilizada num local só.
Muitas vezes você está naquele trabalho ali, está tudo certinho, e você fala: aqui eu me aposento, aqui eu não saio mais. E acontece uma perseguição, uma dificuldade lá, e faz com que você saia de lá depois de 10, de 15, de 18 anos trabalhando lá, e você tem que sair daquele local. Pensa nesse povo morando em Jerusalém, era a cidade deles, a casa deles, os móveis, as coisas estavam tudo aqui, e de repente estoura uma perseguição, e um doido chamado Saulo, o mesmo que escreveu essas palavras de Atos, começa a perseguir o povo, e juntamente com os outros homens. Qual que é o sentimento? E agora? Meu Deus, que luta, porque isso, Senhor, você tirado da minha casa, da minha terra. Mas o que o Senhor Jesus falou aqui no capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, mas alguns não poderiam ficar mais em Jerusalém. Alguns tinham que ir para a Judéia, para Samaria, e outros até os confins da terra, porque se isso não acontecesse, se essa perseguição não acontecesse, o povo não ia sair de onde estava, não ia sair do comodismo, não ia sair do conforto, e não ia pregar a palavra, e não ia cumprir a vontade de Jesus. Mas para que a vontade de Jesus se cumprisse na vida da igreja, foi necessário vir uma perseguição, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, daquilo que está tudo bem para nós, mas está tudo mal para Deus, porque muitas das vezes aquilo que está tudo bem conosco, não é o projeto, ali naquele lugar nós não iremos fazer a vontade de Deus, mas quando acontece algo desse jeito, nós somos forçados a estar em diferente situação, mas naquela situação de prisão, de caverna, aquela situação de cova dos leões, aquela situação que muitos homens e mulheres passaram de perseguição, era a vontade de Deus para aquele momento. Só que é difícil, é doído ser arremessado numa prisão, é doído ser traído e jogado na cova dos leões, é doído ser traído e ser jogado numa cisterna, é dolorido. Nós como igreja não entendemos nada, mas o nosso general é Cristo, e nós seguimos os seus, não é Ele que segue os nossos passos, entendeu? É nós que seguimos os passos dEle, e aonde Ele for, aonde Ele nos levar, nós temos que ir, porque senão não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. Jonas queria ir para Tarsis, mas aonde Deus havia mandado ele ir? Nínive. Tem muita gente querendo ir para Tarsis, tem muita gente com pensamento contrário daquilo que Deus estabeleceu. Não mede força com Deus, não. Aceita o propósito de Deus. Essa perseguição, ela estourou, ela aconteceu desse jeito, para que as boas novas chegassem até nós. Porque se isso aqui não acontecesse, eu e você nunca conheceríamos o Evangelho, a palavra que nos traz salvação, que nos mostra quem é Jesus, nos mostra o caminho do céu. A perseguição, a dor, e não se assuste com isso, aos nossos olhos parece ruim, parece terrível, mas do ponto de vista espiritual, muitas das vezes, é bom. A nossa carne sofre, padece, não entende, mas o propósito é essa igreja linda aqui reunida, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pastor, está doendo, está difícil, a prova está grande, mas o general vai à frente, e ele sabe o momento de passar o bálsamo,
de enviar o refrigério, de apaziguar o vento, a tempestade, de derrubar os inimigos, de aplanar os caminhos. Ele sabe. Mas uma coisa, e eu encerro aqui, segunda lição, a palavra nos leva também a conhecer um tal de Simão, o mágico. A palavra fala que antes dos profetas, dos apóstolos chegarem ali, Simão era o homem da vez ali, era o bola da vez. Todo mundo ia consultar ele e achava que ele operava as magias, operava tudo aquilo pelo poder de Deus, mas era magia. A palavra fala que todos pasmavam, mas era engano. E quando ele viu Filipe e os outros apóstolos chegando ali e operando milagres e prodígios, e impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo e as pessoas sendo curadas, ele cresceu os olhos. E olha o que ele fez. Em primeiro momento agradou meu coração, fiquei feliz, falei assim, glória a Deus, esse homem que mexia com artes mágicas, com magia, que enganava o povo, que operava por sei lá que Deus, em nome de não sei quem, agora se converteu. A palavra fala, e ele creu, até mesmo Simão creu, e foi batizado. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Simão mudou de vida. Agora Deus vai operar grandiosamente na vida dele, atente muito bem para isso. Simão agora tinha a aparência de crente, parecia ter mudado de vida, talvez até já falasse em línguas, talvez até pregasse como um pastor, talvez até fosse colaborador, tivesse algum cargo, alguma coisa, começou a andar com Filipe, começou a observar tudo que eles faziam, e pasmava e ficava assim com os olhos cheios por ver Filipe operar aquilo em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E ele ficou escondidinho ali na igreja por um bom tempo, passando-se por crente, passando-se por servo do Senhor. Como a pastora bem falou, nós estamos diante da mesa, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não é brincadeira. Não dá para fingir ser crente, ter aparência de crente, falar como crente, mas não ser. Quando Jesus chamar, toda a camuflagem, toda a mentira, todo o terno, toda a camisa, todo o sapato, vai ficar. E aí vai se apresentar o Wagner, que se diz igreja, mas será que é igreja? Será que é crente? Tem o rótulo, o título de pastor aqui na terra, mas será que perante o Senhor é reconhecido como um pastor de verdade? É forte, mas é culto de Santa Ceia, tem que ser tratado dessas coisas. Não dá para eu enganar a igreja dizendo que eu sou uma coisa e eu sou outra. Estava Simão aqui, agora batizado, agora havia aceitado, mas não deu para segurar por muito tempo aquela aparência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que a palavra vai dizer em Atos capítulo 8, verso 20 e 23. Atos capítulo 8, verso 20 e 23. E nós já passaremos para a Santa Ceia do Senhor. Pedro, porém, lhe disse, leia aqui comigo o 8 e 18, iniciando pelo 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração,
pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ele foi diante de um homem chamado Pedro, que era cheio do Espírito Santo de Deus. E não dá para enganar aquele que está cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Simão queria status, Simão queria poder, para que as pessoas continuassem, como nós lemos no primeiro verso, que iam até ele, consultavam ele. Com a presença dos discípulos, do apóstolo, ele ficou meio de lado, esquecido. Então ele falou: já que eu não posso com eles, eu vou me juntar a eles, vou parecer igreja, vou parecer servo, vou parecer que sou um crente, e aí pronto, está tudo certo. Eu recebo esse Espírito Santo aí do jeito que der certo, e aí eu começo a operar, aí eu ganho todos os meus seguidores de volta. O que nos faz vir aqui à igreja são os sinais, porque o que levou Simão a esse falso evangelho, a esse falso cristianismo, mas que não enganava nem ele mesmo, foi os sinais. Começou a ver o Espírito Santo, começou a ver as pessoas ser curadas, falou: eu posso fazer também. Não pode não, se não tiver um coração transformado, se não tiver um coração liberto. Não pode. Ninguém engana o Espírito Santo, ninguém engana Deus. Muitas das vezes nós estamos atrás de profecia, sinais. É profecia boa? O senhor é contra isso, pastor? Não sou. Deus me usou várias vezes em profecia e usa ainda. E eu já recebi várias profecias que se cumpriram. Mas o foco não é esse. O foco é Jesus. O foco é Deus. O foco é salvação. Mas pessoas, muitas das vezes, só vão atrás disso, e vão de um lado para o outro. Vou falar um negócio meio feio: pulam de galho em galho, atrás de profecia, atrás de revelação, atrás, porque lá cura mesmo, lá a pessoa é usada em cura e tal, e sai longe, vai não sei na onde buscar uma coisa, buscar outra, sinais, mas ali revela, ali cura, ali faz isso, faz aquilo, então eu vou lá. E aí muitas das vezes acontece como os 9 leprosos, que foram curados, e não foram nem agradecer Jesus, não deram nem satisfação e sumiram, foram embora, porque só viviam atrás de milagre, de cura, de sinais da presença do Senhor. O Senhor não quer pessoas que vivam atrás dele por causa dos sinais que ele opera, mas por quem ele é. Ele é Deus, eu não tenho desconfiança nenhuma de que Ele opera milagre. Ele já fez na minha vida, fez na vida da minha família. Se essa igreja existe, é um milagre de Deus, é operação de prodígio da parte do Senhor. Nós não tínhamos condição nenhuma de estar à frente de um trabalho, estar fazendo e falando em nome do Senhor, mas não foi eu que quis, não sou eu que faço e aconteço, mas Deus escolheu, Deus separou, Deus nos colocou aqui, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer algo com você. E não é sinal, não é prodígio. Simão estava atrás de um sinal, ele queria aquele poder. Pedro falou assim: rapaz, você está enganado com o evangelho. Você quer aparecer? Você quer estrelismo? Você quer estar na frente? Você quer um cargo? Você quer uma posição? Você quer ser reconhecido? Aqui não é o lugar, esse ministério não é para você. Esse ministério é coisa séria, é apostolado. Essa é a imagem e semelhança de Jesus. E muitas das vezes, Jesus ser imagem e semelhança de Jesus não vai agradar a todos, mas nós não estamos aqui para agradar a todos, nós estamos aqui para agradar a Deus. Muitas das vezes falar algumas coisas que Deus coloca no nosso coração, que vem da parte dEle, não agrada a todos, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Se eu falasse muitas das vezes para aquele meu amigo que passou por essa situação: sabe por que você está passando por tudo isso? Por essa perseguição, essa situação com seu filho? É porque você não conheceu a Jesus ainda, e através dessa situação Ele está permitindo que você, sua casa e seu filho, que está no mundo dos vícios dessa situação, tenham um encontro com o Senhor Jesus. Então muitas das vezes essa situação que aconteceu com ele não é para mal, é para bem, para que haja um despertamento da sua parte e volte. Mas eu não falei com essas palavras. Mas se eu falasse, será que ele aceitaria? Ou ele ficaria chateado comigo e falar: vai, você não dá para falar, que negócio de igreja, que tem que aceitar, que estou passando por isso,
que a culpa é minha, a culpa é da minha esposa, que a culpa é... Gente, pai e mãe é referência para filho. Se eu não vou, ela não vai. Se eu não leio a Bíblia, ela não lê. Se eu não oro, ela não ora. Se eu reclamo da vida, vai reclamar, vai me ver. É espelho. Simão só seguia Jesus pelos sinais. E João 6,2 diz assim: então uma grande multidão, João 6,2, o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Uma grande multidão passou a seguir Jesus, porque ele realizava sinais nos enfermos. Eles não queriam seguir Jesus, eles queriam que ele operasse milagres e prodígios, arrumasse os problemas dele. Depois, Jesus, obrigado, tchau, outra hora eu volto. Hoje não dá, porque eu trabalhei demais. Hoje não dá, porque a situação está assim, está assado. Mas obrigado, não esqueci o milagre que o Senhor fez na minha vida, não. Uma hora eu volto lá agradecer. Uma hora eu vou lá na tua igreja testemunho, como muitas pessoas fizeram. Receberam milagres, prodígios, vieram até uma igreja, testemunharam. E vou falar essa palavra, cascaram o pé e nunca mais voltaram para servir Jesus. Jesus não quer multidão. Jesus não quer Simão, que vem só pelos sinais, que recebe milagre, recebe prodígio, pelo Simão que quer cargo, que quer posição. Jesus quer igreja, que siga ele, com dor de barriga ou não, com febre ou não, com dificuldade ou não. Lógico que não venha com febre, com Covid, não leve ao pé da letra. Mas eu estou falando assim, quitando as coisas boas ou ruins, você continua sendo crente, continua sendo igreja, continua servindo ao Senhor. Tem gente que vem só no dia da ceia, pega a ceia e toma como se fosse um amuleto. Como as pessoas usam Jesus pendurado numa cruz aí fora. Ah, vai me proteger de todo mal. Fala palavrão, fala mal dos outros, fofoca, faz um monte de coisa. Mas usar um pingente com Jesus numa cruz vai proteger ele do inimigo, vai proteger do mal. Vai coisa nenhuma. O que protege você do mal é a sua vida mudada, restaurada, é você parar de contar mentira, é você parar de falar mal dos outros, é você virar crente de verdade. Isso restaura, isso põe o mal para longe. Aparência eterna não expulsa o inimigo. Microfone na mão, cargo de pastor não expulsa o inimigo. Mas uma vida consagrada, santa, procurando viver segundo a palavra, não é fácil viver, falo porque sou um pastor. A gente escorrega daqui, escorrega dali, mas você está procurando. Mas tem gente que ele não consegue uma vez, duas vezes. Ah, não vou tentar mais não, vou viver a minha maneira, do meu jeito. Jesus perdoa, Deus entende, Deus é amor. Ele é amor, mas ele não é bobo. O pai ama, o pai ajuda o filho, vai ali. Mas se o filho só dá prejuízo, não ajuda o pai não vai corrigir o filho? Não, eu amo mesmo ele. Olha esse daí, ó. Meu Deus, me dá tanto problema, só tribulação na minha vida. Mas ele é um amor, vem cá, vou te dar tudo. Vou te dar meu reino, mesmo você sendo assim tão problemático. Não, o pai uma hora vai chegar e falar assim: ei, te apruma, estou te dando tudo, faço tudo por você, das tripas coração, como minha mãe sempre falava. E você não colabora, ajuda aí, meu. Muda. Ah, mas eu não consigo, pastor, parar de falar palavrão, uma coisa que... Mas tenta, busca. Quando você fala, opa, Deus, escapou agora, mas... Ah, eu não consigo perdoar. Fizeram isso daí demais para mim. Tenta, força, faz uma campanha. Nós fazemos campanha para receber carro, casa, mas não fazemos campanha para que Deus tire o espírito, muitas das vezes, de rebeldia de nós. Senhor, vou fazer uma campanha, vou jejuar para que eu seja mais cheio da tua presença, para que eu seja paciente com as pessoas, para que eu tenha longanimidade, para que eu ame as pessoas, para que eu seja mais parecido contigo. Vamos fazer campanha disso. Simão tinha somente aparência. Ah, pastor Wagner, você está pegando muito pesado, ver com essa palavra aí. Era até bom que o senhor não estava pregando mesmo, eu estava até mais tranquilo. Pediram para eu pregar. Mas eu encerro aqui. Isso é uma Santa Ceia, eu já passei demais do horário já.
Jesus, ele trabalha, ele favorece a igreja. E para nós sermos favorecidos por Deus, nós vemos os milagres, os prodígios, e para receber dom de Deus e poder falar em nome dele, não é de qualquer maneira. Nós temos que ser tratados, nós temos que ser sarados, purificados. E é isso que Deus quer tratar conosco nesta noite. Para tomar do sangue de Jesus, do corpo dele, nós temos que refletir, fazer uma reflexão. Não é de qualquer maneira. Eu vou tomar brigado mesmo. Eu vou tomar chateado mesmo. Eu vou lá, não dá nada. Deus é misericordioso, Deus é amor. Eu vou hoje na igreja porque é só Santa Ceia mesmo. Tem que ir lá, né, cumprir esse protocolo. Tem que ir lá me imunizar, né? É como se fosse um amuleto. Eu tomo a ceia, tomo o corpo, estou seguro. Aí posso continuar levando a vida do jeito que eu bem entender aí, que não dá nada. Já tomei a Santa Ceia do Senhor. Não, não é assim. Não é assim. E pastor é para isso. Uns falam aquilo que é bom, né, no momento, e outros falam aquilo que é bom em outro momento, porque toda a palavra do Senhor é boa. Bênção é bom, mas correção da parte do Senhor é melhor ainda, porque nos garante que nós estejamos no caminho estreito. E a palavra não fala assim que o caminho é largo, que leva a Deus, fala que o caminho é estreito, e são poucos os que entram por ele, infelizmente. Por quê? Porque é estreito, assim como está sendo hoje, mas só que cura, que liberta, que salva. E é isso que nosso pastor tem nos ensinado, independente dos momentos, enfermo, não enfermo, ele está sempre sorrindo, sempre falando: Deus é bom, Deus é maravilhoso, obedeça ao Senhor, faça a vontade do Senhor. Amém? Vamos participar da Santa Ceia do Senhor? Quero convidar aqui a pastora Ângela e o nosso irmão líder do diaconato, o irmão Marcelo. O irmão Marcelo vai estar fazendo a leitura e a pastora Ângela vai estar consagrando o pão e o vinho. Amém, glória a Deus. Neste momento nós estaremos fazendo a leitura que nós da Igreja Evangélica Deuseina adotamos para a Santa Ceia. Peço que a amada igreja se coloque de pé, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Todos estão com o cálice? Tem alguém que não recebeu e quer participar, sente no coração? E dê um sinal com a sua mão. Todos estão? Então, como nós fazemos? Vamos apresentar esse cálice ao Senhor agora, elevando ele ao alto, como símbolo de reverência, né, ao Todo-Poderoso. Ore comigo. Senhor Deus, Pai de poder e graça, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, este pão, este suco de uva, Senhor, que outrora, Senhor, era simples, mas agora, neste momento, sendo apresentado, Senhor, passa a representar, Jesus, o Teu corpo que foi rasgado ali na cruz do madeiro, Senhor, o Teu sangue carmesim que verteu, Senhor, para nos trazer, Senhor, a libertação. O Senhor se fez maldito e nos trouxe salvação através desta aliança, a qual o Senhor hoje, Senhor, nos dá o privilégio de consagrarmos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, nos fazendo mais que vencedores nesta noite. Jesus querido, está apresentado, está consagrado, e todo aquele que participar, Senhor, vai ter vida mudada, Senhor, vida no altar, Senhor, vida consagrada, Senhor. Jesus querido, nós saímos daqui desta Santa Ceia de posse de uma transformação, Senhor, através da palavra, da menção da Tua palavra que foi pregada nesta noite. Que haja cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como ouvimos na palavra, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice, símbolo da nova e eterna aliança no meu sangue. Faze isto em memória de mim. Comamos e bebamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Querido soberano Pai, aqui estamos como Tua igreja, Senhor. Não queremos mais ser como éramos antes de conhecer a Tua palavra. Nós não queremos praticar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, observar as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas, quando não tínhamos conhecimento de quem Tu és e daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor fez algo maravilhoso por nós, que foi entregar a Sua vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de mudança, de restauração, a oportunidade de estar um dia contigo no céu. E por mais que muitos pensem que no céu vai se entrar de qualquer maneira, porque o Senhor é Pai e é amor, nós sabemos que não é assim.
senão a tua palavra não nos advertiria sobre céu e inferno, sobre o que cai em perdição e aqueles que são elevados à salvação. Nós vimos esse relato, Pedro advertiu Simão sobre aquilo que estava dentro do coração dele. Em outro momento, Judas também foi advertido várias vezes. Ouviu a pregação de Jesus, ouviu os milagres e prodígios, mas não deixou de lado o desejo pelo dinheiro, pelas coisas do mundo que ele tinha no coração. Ah, Senhor, a tua palavra diz que os teus olhos são como chamas de fogo. O Senhor enxerga, Senhor, tudo que há em nós, no nosso pensamento, no nosso coração. Nós não queremos viver mais de aparência, Senhor. Nós queremos verdadeiramente fazer a tua vontade, servir, como foi cantado aqui pelo diaconato. Nós somos uma família, vivendo o amor de Cristo, Pai, em comunhão. Não tem como uma família viver brigada, se degladiando, muitas das vezes por coisas terrenas, coisas tão fúteis, tão pequenas, Senhor. Não há tempo mais disso, Senhor. Como foi falado pelo nosso irmão Marcelo, a tua volta está tão próxima. O Senhor pode voltar a qualquer momento. E como está o nosso coração? A palavra disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade, Pai. E nós te agradecemos. Visita nosso lar, a nossa casa. Aqueles que não tiveram entendimento disso ainda, Senhor, assim como o Senhor tem tido paciência conosco e esperado que nós acordemos, que nós façamos a tua vontade, Senhor, tem paciência com aqueles que ainda não têm esse conhecimento também. Permita que eles tenham um encontro contigo e sejam transformados. E que um dia, Senhor, nós da Igreja Evangélica Deus Reina, como todos que se professam igreja na face da terra, possamos estar juntos contigo no céu, ceando, Senhor, num grande banquete, Deus, aonde o Senhor já preparou para nossas vidas, Pai. Muito obrigado por este culto, por este momento, por cada vida que aqui está, Pai. É que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Rapidamente nós vamos passar para dízimos e ofertas e já estaremos encerrando o culto. Peço que a pastora Jéssica depois esteja orando aqui para encerramento deste culto ao Senhor. Querido Deus, soberano Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor operou. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que edifica, que sara, que restaura. Muitas das vezes, Senhor, é difícil, Senhor, ser tratado. Tal pastor Ori ali, Senhor, que queria estar aqui cultuando, queria estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo, queria estar com a família, mas ele foi ali para um tratamento. E muitas das vezes não é fácil, a gente não quer, muitas das vezes é dolorido, mas a tua palavra age dessa maneira também, um tratamento que nos cura, que nos lava, que nos redime e que nos muda e que nos leva para o céu. Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos que irão contribuir com dízimos e ofertas na tua casa. Abençoa os teus filhos, Senhor, restaura os lares, prepara a porta de emprego, Senhor. Abençoa os teus filhos de uma maneira grandiosa. Os teus filhos receberam, Senhor, Pai, o alimento espiritual. Agora os concede, Senhor, o alimento material, as bênçãos materiais que nós necessitamos também enquanto estamos aqui nessa terra, Pai. E se alguém tem falta de alguma coisa, Senhor, acrescenta no nome do Senhor Jesus na vida do teu filho, para que ele possa testemunhar da tua grandeza, do teu poder e da tua misericórdia sobre nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode vir à frente para ser ungido, amém? Todos, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus,
dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há momentos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Oh, em tempo presente declare, já deu tudo certo. Oh, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Oh, nós cremos, Senhor, já deu tudo certo. Oh, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Amém, igreja? Se coloque de pé. Vamos encerrar este culto na presença do Senhor. Paulinho, corre aqui, eu quero orar pela sua vida, Paulinho. Por mais um ano de vida que Deus tem te concedido nesse dia de hoje. Amém? Facebook às vezes é nosso amigo, né? Ele confessa umas coisas para nós. Pode chegar aqui a nós, meu irmão. Tem mais alguém que faz aniversário por esses dias, por esse mês? Vem, Daniel, trazer os recados. Havia até me esquecido, para nós já encerrarmos este culto. Paz do Senhor, igreja. Rapidinho, os recados da semana. Quarta-feira, culto de ensino às 20 horas. Sexta-feira, culto dos homens eleitos de Deus, também às 20 horas. Sábado, reunião com todas as irmãs às 19h30. E domingo vai ser bem produtivo, porque 10h30 da manhã, encontro com todas as crianças. Às 14 horas também neste domingo, terá o primeiro ensaio dos jovens, que será dança e louvor para o culto de Natal, que será realizado no dia 18. E domingo à noite, culto da família às 19h30. Amém. Dia 18, culto de Natal. Marque na sua agenda, não falte, porque eu tenho certeza que será uma noite toda especial para relembrarmos do nascimento de Jesus. Amém? Pai, eu quero te louvar por este culto, Pai abençoado, santa ceia do Senhor. Nos despede na tua santa e gloriosa paz. Senhor, eu não poderia deixar de abençoar em especial hoje a vida do Paulo. Senhor, vem, Pai, em nome de Jesus, abençoar os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, e que ele possa, Senhor, neste dia ser agraciado com bênção sem fim sobre o Senhor, Pai, sobre o Senhor na vida dele.
Que o Senhor venha em nome de Jesus dar saúde, venha, Senhor, em nome de Jesus abrir as portas e realizar os sonhos e os desejos do teu filho. Abençoa ele, a sua família, e que seja hoje, Pai, ainda um dia muito especial na vida do teu filho, no nome santo de Jesus. Abençoa os nossos lares, nos leva para o retorno das nossas casas, que sejamos muito abençoados nessa semana. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Eu tenho certeza que o Senhor já operou milagre nessa noite na vida dele, e grandes vitórias nós teremos nesta semana, grandes novidades da tua parte, Senhor, nós teremos na vida de cada um que está aqui nesta noite na tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo, é que nós te clamamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Coloque a sua mão em forma de receber, com a permissão e autoridade do nosso pastor Ori. Assim eu ministro a bênção sobre a igreja. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e infindáveis consolações do divino, eterno, doce e amado Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e a sua casa, não somente agora, mas para todos sempre. Feche a tua mão e diga: Deus abençoe, uma boa noite a todos, estão liberados.